E aí galerinha, tudo bem com vocês? Rafinha aqui de novo para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de algo que praticamente todo mundo não notou, mas que tá no CN e tem um significado muito estranho, relacionado aos números 14, 15 e 7. Então galerinha, eu decidi trazer essa teoria aqui, né, porque eu não vejo quase ninguém falando dela assim em português na comunidade brasileira de FNAF, e eu achei que seria uma boa ideia trazer, né, um vídeo falando sobre essa teoria. Mas novamente, essa teoria não é de autoria minha, ela é dos youtubers que criaram ela. Essa teoria não é minha, não fui eu que fiz ela. Parando pra pensar, no meu canal eu falo mais sobre assuntos que a comunidade de FNAF já falou em geral. Então, enfim, vão lá dar suporte pros criadores dessa teoria. Vão lá, ajuda, assiste o vídeo, curte. E, bom, criadores do vídeo que falam em inglês, criadores da teoria que falam em inglês, se vocês estiverem assistindo esse vídeo por algum motivo e vocês quiserem tirar meu vídeo do ar, beleza, tem problema não, vocês que criaram a teoria mesmo. Pelo que eu vi nos vídeos dele, o principal criador dessa teoria é o Narrow Raven, com a ajuda do T-Dreads, né, já foi no canal dele, né, na live que eles fizeram, e com a ajuda do Unwitted Truth, Cryonide e Crash Master. Então vão lá, dão suporte para eles, vão assistir, curtir os vídeos deles, mostrar que a gente reconhece que o crédito dessa teoria é deles. Bom, e é isso. E se você entende inglês, eles explicam bem melhor do que eu, então vai lá dar uma olhada. Bom, o que tem essa teoria? Você lembra que quando você tá no Ultimate Custom Night, você recebe aquelas cutscenes da Toy Chica na escola? Então, muita gente não leva elas a sério. Nossa, é só piada do Scott, porque o povo diz que a Toy Chica tem uma cintura fina, daí é só piada. Mas você tem que lembrar que o Scott, ele coloca história em praticamente todas as coisas. No FNAF World, que também é cheio de piada. E eu nem vou comentar sobre as coisas que tinha naquele jogo do teaser do filme, então... o que seria... O que tem nessas cutscenes aí que tem a ver com 14 e com a história de FNAF? Bom, vamos ver essa imagem aqui. Tá vendo que tem um armário com o número 14? Então, é possível notar que esse 14 aí, ele tá diferente dos outros. Ele tá meio virado assim de lado, que é algo bem estranho e bem intencional, porque nenhum outro tá assim. E se você olhar no menu da UCN, você vê que o 14º animatronic é o Golden Freddy, e tá novamente com a cabeça virada de lado. Mas isso é só uma coincidência, né? Bom, vamos ver. Continuando com essa análise, nós temos algo muito interessante. Nós vemos que aqui a Toy Chica, ela tá na frente do que seria o número 15. E no menu, quem que é o 15º animatronic? Exatamente, Springtrap, o Afton. E o que ela faz nessas cutscenes? Ela vai matando cada um dos moleques da escola dela. Então, acho que tá bem clara a conexão aqui, que a Toy Chica é o William Afton. Mas você deve estar falando, nossa, é só mais uma coincidência. Tá bom. Mas, se a gente ver onde a Toy Chica está no menu da UCN, ela tá no 7. E o 7 é o quê? Metade de 14. 7 mais 7 dá 14. Mais uma conexão aí entre os números. Também, se a gente contar de 14 em 14, a gente vê que cada um dos animatronics dão em um animatronic relacionado aos filhos do Afton. Você tem o Golden Freddy para a criança chorona, a Circus Baby para a Elizabeth e o Rockstar Foxy para o Michael. Bom, o Rockstar Foxy é porque, é um Foxy, né? E o Michael usa uma máscara de Foxy. E também porque ele fala o seguinte: Yarg, ye play with fire and sometimes ye get burned.
E bom, acho que eu nem preciso explicar a relação do Michael com Fox e com incêndios, né? Outra coisa também muito interessante é que a cutscene do Golden Freddy, sabe, que ele tá todo remexendo assim, meio tremendo no escuro, essa cutscene é a 14ª cutscene que você consegue. Tem 7 da Toychica e 6 do Fred Samurai, aquele Fox musculoso. Fazendo essa daqui ser a 14ª teoria. Não, é cutscene. Também é bem notável ver que você não precisa bater a 50/20 para receber essa cutscene do Golden Freddy. Você pode derrotar só 49 animatronics que se consegue. E isso parece algo bem estranho à primeira vista. Você derrota 49 animatronics, recebe 9.800 pontos, mas esses números não são tão aleatórios quanto parece. Por quê? 49 é o quê? 7 vezes 7. E 9.800 é 14 vezes 700. Também a gente tem 6 personagens secretos da Didi. E o 7º sendo Fredbear. A gente vê que o Scott considera eles como um grupo só, né? Porque ele colocou esse teaser aqui dos 6 e um misterioso. E esse um misterioso é o Fredbear, né? Lançou o teaser do Fredbear depois desse, mostrando que ia ter um 7º misterioso. E novamente, 7 é a metade de 14. Ainda sobre o Fredbear, no FNAF World, que é um jogo conectado com o CN, né? A gente tem vários personagens do FNAF World, easter eggs e por aí vai. A gente tem 14 personagens na tela de menu. Olha que coisa. E ainda por cima, dependendo da forma que você contar, o 14º pode ser o Fredbear ou a criança chorona, assim. Assim, pode ser os outros também, mas... né? Também no Survival Logbook, a gente vê que o último número da tabela do Foxy, o último número que dá pra ver é o quê? 14. E também são 14 marcas, sabe? Aquelas marcas de prisão que os prisioneiros fazem em desenho animado. São 14 marcas naquela página da Puppet, sabe? Tá bom então. Então tem esse número 14, ele aparece por aí, tem o número 7. Mas por que isso tem importância? Qual que é a importância disso? Você deve estar pensando. Nossa, tem um monte de padrão numérico aí com o número 14 e com o número 7, mas o que isso tem a ver? Bom, como a gente pode ver, em todas as instâncias isso está de certa forma relacionada àquele que você não devia ter matado. E também ao Golden Freddy. Talvez porque aquele que você não devia ter matado seja o Golden Freddy, não sei. Enfim, é algo bem notável, como ou é algo relacionado àquele que você não devia ter matado, ou o Golden Freddy toda vez que aparece o número 14. E isso é algo bem interessante. Também relacionado ao Fredbear. E, bom, tem muitas coisas que poderiam ser, assim, não intencionais, né, talvez. Acho que boa parte das coisas que eu falei não foram intencionais, mas, de fato, a IC-14 aqui não tem como não ter sido não intencional, né? Tá, todos os restos são normal. E a teoria diria que o número 14 está relacionado ao espírito vingativo e ao Golden Freddy, seria isso. Mas também tem pros outros armários. Como eu já disse, você tem o 15 pro Afton, né? Com a Toychica. Daí seria o 16 pro Mike, porque tem esses dois negócios aqui que lembram os cheques, né? Do FNAF 1 e do FNAF 2. Você recebe os cheques, né? E é teorizado que o Mike esteja no FNAF 2 também, disfarçado com Fritz Smith. Esse coraçãozinho, novamente conectando ao Mike do logbook, ele desenha esses coraçãozinhos assim. E o Hand Unit, né, aqui. O Mike é o personagem do Sister Location que fala com o Hand Unit. Se eu não me engano, até tá escrito Eggs Benedict, mas não sei, a imagem que eu peguei aqui, ela tá com a qualidade bem ruim, então sei lá se tá escrito mesmo.
armário de número 16 seria do Mike. E bom, o 16 na tabela da UCN seria a Phantom Mangle, que você pode tentar conectar, né? Tipo Fox e Incêndio do FNAF 3. Mais ou menos. O armário número 17. Esse daqui é teorizado de ser representando a criança chorando. Mas por quê? Bom, você tem aqui o balões, né? Balões do Balloon Boy, uma flor e um Let's It e um It's Me embaixo. Bom, o que seria isso? Tá vendo essa flor aí de 6 pétalas? Então, acho que o único outro momento que a gente viu uma flor assim, a não ser o Mr. Hippo e o Orville, a outra vez que a gente tinha visto uma flor era no FNAF 4, né? Que tem um canteirinho de flores, né? Inclusive, uma das flores aparece com a cabeça da pelúcia do Fredbear, né? E o Balloons poderia, é claro, né? Uma referência ao Balloon Boy, mas também ligando àquele menino, né? Do FNAF 4 que parece muito o Balloon Boy. E esse Let's It poderia ser conectando, né, com a boneca da Toytica, né? Porque, bom, a Toytica mesmo, animatrônica, ela só foi existir em 87. E a gente, como esse boneco aí, a gente só tem um modelo pixelizado, vai que a mudança na frase da Chica foi só em 87. Não sei. Enfim, 17 na tabela é equivalente ao Phantom Fred, né? Que se você assistir meu vídeo dos Phantoms, ele tá relacionado ao Golden Fred, né? Ele usa o mesmo modelo e tal. Então seria isso. Os 3 Eftons, né? Tirando a Elizabeth. Você teria assim o William no 15, o Mike no 16 e a criança chorando no 17, né? Só que agora, em vez de representar pessoas, os armários agora representam eventos e ideias da série. Por exemplo, o armário com o número 18, ele é algo bem curioso. Bom, o número 18 na tabela da OCN corresponde ao Phantom Balloon Boy, que liga o FNAF 3. E essas estrelas, assim, estrelas são um tema bem, assim, são uma figura bem comum para decoração em FNAF. Mas estrelas importantes que ficam alinhadas desse jeito aqui são do FNAF 3 também. Ficam alinhadas desse jeito são a de ser vencer a noite 6, ganhar o final bom e o Nightmare Mode. Sim, novamente ligando ao FNAF 3, né? Phantom Balloon Boy e as estrelas do FNAF 3. E esse negócio cinza aqui que no vídeo eles falaram que poderia ser representando a caixa do FNAF 4, não sei. Mas, bom, talvez por ter essas estrelas aqui indicaria o final certo do FNAF 3. Bom, não sei. Enfim, esse daí é bem confuso, esse armário com o número 18. Agora indo pro armário com o número 19, você tem somente uma frase: Eggs was here. Ou seja, falando do Eggs Benedict, né? O apelido que o Mike recebeu. O que é algo bem estranho à primeira vista, né? Nossa, mas você não disse que o 16 era do Mike? Então, olhando pro número 19 no menu da OCN, você vê que ele dá no Nightmare Fred. E seria prova de que a gente joga, pelo menos em alguma parte do FNAF 4 com o Mike, né? Que meio que a gente já sabia, né? Por causa da ligação, né? Do Phone Guide distorcida e tal, mas assim, é mais reforçando nessa ideia de que a gente jogou com o Mike no FNAF 4, ou pelo menos o Mike passou por uma experiência semelhante ao FNAF 4, né? E bom, porque tal Eggs Benedict é o armário que corresponde ao animatronic da capa do jogo, né? Se o número 18 foi difícil de
decidir o que significa, agora tem o 20, que é mais estranho ainda. Você tem o coraçãozinho e uma foto assim, sabe? Tipo uma Polaroid assim. O que é algo bem estranho, porque a gente tem poucas Polaroids assim na franquia. Os únicos que vem na cabeça é a Polaroid, né? Da foto do William com o Henry, que a gente viu no Silver Eyes, no Into the Pit também, né? Ou a foto da família do Henry. São as únicas duas, assim, que eu lembro. Então, faço a menor ideia do que seja 20 e o que isso tem a ver com Nightmare Bonnie. Então indo pro número 21, equivalente do Nightmare Fredbear. E você tem isso daqui que... esse papel aí, não sei o que possa significar. E um desenho do Nightmare Cupcake, né? Por causa dos dentinhos, né, afiados. Se bem que o Phantom Cupcake também tem, né? E o do filme meio que tem também. Mas enfim, seria representando os Nightmares, né? Afinal, o Nightmare Fredbear, ele é meio que o chefão dos Nightmares. Um dos chefões, né? Você tem o Nightmare mesmo, né? Além do Nightmare Fredbear, que é o próximo armário, né? O armário número 22. Que você tem novamente, né? Um adesivo, né? Da Exotic Butters, manteigas exóticas, né? Do Mike. E você tem uma notinha assim, tipo um post-it. O que pode ser um monte de coisa, mas pode também ser em referência, né, ao post-it, né, do começo do logbook. Novamente reforçando, né, o armário do Nightmare com coisa do Mike, né. Então, assim seria sobre os armários, mas especialmente o número 14, né, seria assim, fazendo referência aquele que você não devia ter matado, o Golden Fred e tal, né? Então, tá bom, 14 simboliza o espírito vingativo, aquele que você não devia ter matado e por aí vai. Mas ainda tá um pouquinho estranho, né? Por que 14 em específico? Porque a gente vê que o Scott ele mudou, né? Antes do Golden Fred ele tava planejado pra ser lá no final, mas depois foi mudado pro 14. O negócio lá do armário também parece bem intencional, então por que o 14 em específico? Bom, a gente tem alguns motivos do porquê é o 14. Bom, primeiro você tem o fato de FNAF ter sido lançado em 2014. Depois você tem as vítimas, que assim, 5 do MCI mais 6 do DCI, já que tem 6 postas e uma debaixo da mesa. Tem gente que fala que tem uma sexta criança morta ali. Daí mais 3 da Elizabeth, da Charlie e da criança chorona, totalizando 14. E se você acreditar no Andrew, sei lá, tira alguém aí, sei lá, tira a Elizabeth ou a sexta criança desse aí e coloca o Andrew no lugar. Dos dois jeitos dá 14. Então, não dizendo que a Cassidy ou o Andrew tenha sido a 14ª vítima cronologicamente, não. É só por essa ordem de contagem, sabe? Essa teoria tem suas falhas, é claro, né? Mas é algo bem interessante de se pensar, né? Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo e tchau. Então é isso, né, galerinha? Pera um pouco. 14? O que acontece se eu inverter isso? Exatamente, 41, o número mais malvado de todos. Saber o que o espírito vingativo tem a ver com o número 41 é com certeza um dos mistérios dessa semana. Saber por que a gravata do Glamrock Fred, depois que você consegue o upgrade da voz da Chica, muda a cor de preto para roxo é algo muito estranho, especialmente notando que a Chica não tem uma gravata roxa, e nem o Fred. Então não tem como ele ter achado essa gravata roxa. Não tem nenhum animatronic de gravata roxa do Pizzaplex.
Ou será que tem? Outro mistério é como é que o Old Man Consequências uma hora é jacaré e na outra é um rei. Com certeza mais um dos mistérios dessa semana. Mas voltando ao Golden Fred, eu percebi um padrão muito mais estranho relacionado ao número 41. Se você perceber, na maioria dos FNAFs você tem 4 animatronics principais e um secreto. E geralmente esse secreto é relacionado ao Golden Fred. E olha o comportamento do Golden Fred. Ele fica parado na mesma posição, ele age e fala sem se mexer. Lembra de alguém? Exatamente, Gilben. O Gilben mexe, soca, fala e nunca sai da mesma posição. Isso não te lembra alguém? Eu vejo gente discutindo quem é que possui o Golden Fred. A criança chorona? Cassidy? Andrew? Mas eu tenho minha resposta. Quem possui o Golden Fred é o Gilben. E agora, o maior mistério de saber o que a Cartoon Network tem a ver com o Scott Calton e se o Golden Fred é possuído pelo Gilben é com certeza o mistério da semana.